Olá pessoal, tudo bem? Então, para iniciar os trabalhos com o Packet Tracer, eu preparei essa videoaula no sentido de apenas apresentar rapidamente as principais funcionalidades da ferramenta. Vocês podem observar a quantidade de componentes apresentados numa única tela e, de fato, o Packet Tracer é uma ferramenta bem robusta, bem completa, bem ampla e, de maneira gradativa, nós vamos explorando alguns dos principais recursos oferecidos por ela. Aqui embaixo nós temos um quadro que representa grupos de equipamentos. Como nós estamos estudando ativos de rede nessa semana, aqui a gente pode encontrar alguns deles, né? Roteadores, switches e hubs, que nós falamos na aula dessa semana. Basicamente, o Packet Tracer consiste de uma ferramenta que te permite montar qualquer cenário de rede. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um hub, seleciono aqui o grupo hub e escolho um dos dispositivos listados aqui nesse quadro à direita. Então, percebo que para hub eu tenho três opções. Vamos pegar a primeira opção, eu clico na opção e vou na área de trabalho e clico em qualquer lugar. Eu vou pegar aqui um switch, clico no grupo switch, também vou pegar a primeira opção, clico na área de trabalho. Vou pegar um roteador, clico no grupo roteador, escolho qual roteador que eu quero e clico na área de trabalho. Então, facilmente, eu seleciono os elementos. Aqui em cima, eu tenho o grupo End Devices, dispositivos finais. Quando eu clico nele, eu tenho uma série de elementos disponíveis pela ferramenta, tá? Incluindo aqui PCs, incluindo TV, incluindo tablet, enfim, uma série de dispositivos com os quais o usuário pode interagir com a rede. Vou pegar aqui o primeiro dispositivo, o PC. Vou clicar de novo. Tá? E aí eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês querem selecionar vários do mesmo dispositivo, você clica no dispositivo segurando a tecla Ctrl. Quando você faz isso, vai ficar aqui com o símbolo de seleção, mas se você clicar 3 vezes na área de trabalho, serão inseridos 3 elementos daquele tipo que você selecionou. Para desmarcar a seleção, basta pressionar a tecla ESC ou clicar em qualquer outra parte aqui embaixo. Bom, nós temos aqui um hub, um switch e alguns PCs. Nós precisamos agora conectar esses dispositivos, esses PCs, aos ativos de rede. Para isso, tem aqui o grupo Connections. Também eu tenho vários cabos que podem ser selecionados. No caso de uma rede cabeada, numa rede Ethernet, que é o padrão mais comumente usado em redes locais, a gente usa esse cabo aqui, ó, o cabo par trançado de pinagem direta. Clico no dispositivo, onde eu vou conectar uma ponta do cabo, escolho uma das interfaces, no caso, como é comunicação em rede, a gente vai usar a interface Fast Ethernet, levo ao ativo de rede. Nesse caso aqui é um hub com 6 portas, numeradas de 0 a 5. Eu posso conectar em qualquer uma das portas. Faço a mesma coisa com o outro PC. Percebam que agora não tem mais 6 portas disponíveis, tá? Porque uma já está em uso. Vou fazer a mesma coisa aqui do lado do switch. O switch que nós selecionamos, ele tem 24 portas do padrão Fast Ethernet e 2 portas do padrão Gigabit Ethernet. Esse padrão Gigabit Ethernet, como a própria expressão sugere, ela funciona na casa de Gigabit e, portanto, é mais rápida, é mais veloz do que o padrão Fast Ethernet. Tá? Bom, muito bem. Eu vou tirar esse roteador porque na aula de hoje nós não vamos trabalhar com ele. Tá? Então, assim, basicamente, para você remover um equipamento, você seleciona e aperta a tecla Delete. Ele vai perguntar se você deseja realmente deletar aquele equipamento, e você confirmando, a deleção é feita. Na aula da semana passada, nós estudamos o endereçamento IP. E o Packet Tracer permite que você faça a configuração dos seus dispositivos usando o endereço IP que você julgar necessário. Para poder fazer isso, eu tenho duas opções. Eu posso fazer uma configuração estática
que é o que eu vou mostrar aqui, eu poderia fazer a configuração dinâmica, mas para isso eu precisaria de um servidor, que nós temos disponível também aqui no Packet Tracer, mas não será mostrada nessa aula. Então, para poder fazer a configuração manual, basta eu clicar no dispositivo que eu desejo configurar. Ele vai exibir uma tela como essa. Eu não vou entrar em detalhes a respeito dessas telas agora. Eu venho aqui na aba Desktop e escolho a opção IP Configuration, configuração de IP. Quando eu clico nisso daqui, ele abre essa janela que me permite fazer a configuração tanto de endereço IP versão 4, que é a versão atual, quanto a configuração do endereço IP versão 6, que está começando a ser utilizado, mas ainda não é a maioria. Na parte de baixo aqui eu tenho as duas opções, configuração estática, que é a que eu farei, e a configuração DHCP, que é aquela que eu mencionei agora há pouco, que necessita de um servidor. Clico aqui na caixinha IP Address e digito o endereço IP. Tá? Para essa videoaula eu vou utilizar o endereço da classe C 192.68.0. Essa máquina aqui eu vou dizer que ela tem o endereço final 1. Quando eu clico na caixa de baixo, ele preenche automaticamente a máscara de subrede, que é um assunto que nós trabalharemos em outra aula. Default Gateway DNS Server nós não vamos trabalhar na aula de hoje, ok? Eu vou copiar esse endereço aqui e vou configurar o próximo dispositivo, colando e trocando apenas a parte final, já que eles estão vinculados ao mesmo equipamento. Certo? Eu venho do lado de cá, no PC2, e vou fazer a mesma coisa PC3 e PC4. Muito bem. Então, eu tenho todas as máquinas configuradas com seus respectivos endereços IP. Para poder confirmar a configuração, basta levar o mouse no dispositivo e aguardar que ele exiba essa tela, mostrando, entre outras coisas, o endereço IP configurado para aquela máquina. Ok? Olha só. Bom, na aula dessa semana eu comentei com vocês que um hub e um switch eles trabalham em nível de camada 2, mas tem uma forma diferente de funcionamento. Enquanto um hub simplesmente espalha o sinal pela rede, um switch aprende a localização de cada uma dos dispositivos conectados a ele e encaminha a informação para a porta na qual aquele dispositivo se encontra conectado. Tá? O Packet Tracer ele tem uma forma muito interessante de operação que nos permite enxergar esse tipo de coisa. Então, vou mudar aqui, olha, do modo de operação real time para o modo simulation. E vocês perceberão que ele exibirá os pacotes saindo dos dispositivos e indo em direção ao seu destino. Okay? Para poder ficar mais fácil de enxergar o que eu quero apresentar para vocês aqui, eu vou acrescentar mais um dispositivo final para vocês perceberem como que o hub funciona em comparação com o switch. Vou colocar aqui o endereço IP nessa máquina e finalizar. Com o Packet Tracer eu posso simular uma série de protocolos. Tá? Observe aqui a lista de protocolos que ele permite visualizar nesse processo de simulação. Para não ficar muito poluída a tela de simulação, eu vou esconder, eu vou remover todos os protocolos aqui e vou clicar aqui no botão Edit Filters e escolher apenas o protocolo ICMP que nos interessa para essa aula. Ok? Então, eu vou aqui no PC1, por exemplo, e vou escolher a opção Command Prompt para poder executar um teste de conectividade deste PC para aquele que eu acabei de inserir, PC5.
Tá? O teste de conectividade a gente pode fazer usando o comando ping, um espaço em branco, e o número IP da máquina com a qual eu quero testar a conectividade. Tá? No caso aqui, a máquina tem o final 6. Dando Enter, observe o que acontece. O simulador mostra que um pacote ICMP está sendo gerado pelo PC1 e ele vai ser encaminhado para a rede. Tá? Quando a máquina envia esse pacote, ele então é enviado para o hub. E o hub, lembra que eu falei para vocês na aula teórica? Ele funciona como um repetidor. Ele pega todas as mensagens que chegam por uma porta e espalha por todas as portas que possuam algum equipamento conectado. Olha só. Então, o destino é o PC5. Porém, o hub enviou isso para todas as portas, fazendo com que o meu ping também tenha chegado ao PC0. O PC0, obviamente, está descartando esse pacote, porque o endereço IP de destino não é o dele. E o PC5 aceitou o pacote que foi enviado. Agora, o que ele faz? Ele manda uma resposta. O que acontece? A resposta é para o PC1, porém, o hub vai espalhar a informação por toda a rede, fazendo com que aquela resposta também chegue ao PC0. Percebam nesse exemplo que eu tenho duas máquinas se comunicando, PC1 e PC5, e toda a comunicação, toda a troca de dados entre elas chega ao PC0, o que é indesejável do ponto de vista de desempenho e de segurança da rede. Observe agora, eu vou resetar a simulação e vou fazer a mesma coisa aqui no switch. Então, eu vou abrir um PC qualquer, o PC2, por exemplo, e vou digitar aqui um ping 192.68.0. O PC4 tem o final 5. Tá? Observe, a mesma coisa. O PC2 ele preparou um pacote, preparou uma informação em CMP e ele tem como alvo o PC4. Observe com atenção. Ele vai enviar esse pacote para o switch e o switch, diferente do hub, ele não envia para todas as portas. Ele vai enviar para a porta na qual está conectado o PC de destino, que é o PC4. Olha só. O PC recebe essa pacote e vai agora fazer uma resposta. Ele envia para o switch e o switch, por sua vez, envia especificamente para o PC2. Perceberam? Então, são dois elementos ativos de rede que funcionam como concentrador, ou seja, todas as máquinas se conectam a eles, porém, eles trabalham de forma diferente, o que faz com que o switch auxilie no melhor desempenho da rede e também na questão da segurança. Bom, essa videoaula tinha como principal objetivo apenas mostrar como usar a ferramenta com a criação de um cenário muito básico e à medida que nós formos evoluindo na nossa disciplina, nós iremos utilizá-la com mais frequência e maior profundidade. Um abraço, até a próxima.